O que eu não posso chegar no Enem sem saber sobre morfologia vegetal, sobre os tecidos vegetais, as células vegetais, as suas funções. O que é que você não pode chegar lá sem saber? É o que eu quero te entregar aqui nesse vídeo, beleza? Isso é um estudo estratégico, direto ao ponto, objetivo, porque é isso que o Enem quer de você. Ele não quer que você seja um botânico, não. Ele quer que você seja um bom resolvedor de questões de botânica. E é isso que eu vou te ajudar a ser, beleza? Então vem comigo para você já saber qual é todo o conteúdo necessário para você resolver qualquer questão de morfologia vegetal. Olha só. Primeiro que nós temos duas classes de tecidos vegetais, tá? De conjuntos de células que executam funções específicas na planta. Nós temos os meristemas e nós temos os tecidos adultos. O que é que são esses meristemas vegetais, professor? São tecidos, tá? São tecidos indiferenciados. Tecidos indiferenciados nas plantas, diferenciados. Então eles estão associados ao quê? A um contexto, tá? De desenvolvimento. É como se eles fossem os tecidos formados pelas células tronco da planta. E aí nós temos dois tipos de meristemas. Nós temos os meristemas primários e os meristemas secundários. Os meristemas primários estão associados ao crescimento longitudinal, tá certo? Então a gente está falando aqui de crescimento longitudinal da planta. E os meristemas secundários estão associados ao crescimento lateral, ou também conhecido como crescimento em espessura. Esses meristemas primários, eles são denominados de meristemas apicais, porque eles sempre estão no ápice das estruturas da planta, no caso lá do ápice do caule e no ápice da raiz, lá na pontinha da raiz, tá certo? Deu um bugzinho aqui, mas já estou de volta para a gente continuar falando sobre o ápice, né, dos meristemas apicais. Então, neste cenário, o que é que está acontecendo aqui? Nós estamos falando especificamente... Então, especificamente, a gente consegue observar, né, no ápice do caule e lá na ponta da raiz, tecidos indiferenciados de células, né, que estão ali se proliferando para promover esse alongamento da estrutura da planta. Já os meristemas secundários, eles vão promover o crescimento lateral da planta em espessura. E aí, como é que esse crescimento se dá? Ele vai se dando pela substituição dos tecidos de condução. Então lembra que a planta, no meio dela, lá no caulezão, a gente tem xilema e floema. Conforme eu vou substituindo o floema para fora e o xilema para dentro, eu vou expandindo esse caule lateralmente. Então os meristemas secundários, eles são meristemas denominados de câmbio, ok? E esse câmbio são justamente as mudanças que nós temos de quê? De sistema vascular, que vai sendo acrescentado lateralmente, tá? Então, como se fossem círculos concêntricos, eu vou acrescentando mais e mais, né? À medida que eu vou aí expandindo essa estrutura, tá bom? Então, esses são os tecidos indiferenciados que promovem o crescimento da planta. Quando a gente tem, portanto, o desenvolvimento dessa estrutura, as células vão se diferenciando, assim como as nossas. As células tronco, elas começam indiferenciadas e depois elas vão tendo e ativando programações específicas e se transformando nos nossos tipos de células específicos, como células musculares, como células, né, da pele e assim por diante. As plantas também têm isso. Então elas vão formar agora as células específicas que compõem seus tecidos adultos. Então lembrando sempre, um tecido é um conjunto de células que executam uma função. Então, se eu olho para um tecido adulto, eu estou falando de células que têm uma função básica específica, tá? E estão agrupadas no mesmo lugar, certo? Então, a gente tem aqui os tecidos adultos. Quais são eles? Nós temos 4 classes de tecidos adultos. O primeiro são as células que compõem o tecido de revestimento, tá? Então, nós temos os tecidos de revestimento. Além dos tecidos de revestimento, nós temos os tecidos de
preenchimento. Além dos tecidos de preenchimento, nós temos os tecidos de sustentação. E a mais dos tecidos de sustentação, nós temos os mais conhecidos, que são os tecidos de transporte, ok? Então, eu tenho tecidos, ou seja, conjuntos de células que executam o revestimento da planta. E aí nós temos duas classes. Eu tenho a epiderme e eu tenho o tecido de revestimento conhecido como suber, que é também conhecido como a casca, ok? A epiderme seria aquele revestimento mais delgado, mais sensível que a gente tem ali sobre as folhas e assim por diante. E o suber, o revestimento mais resistente, né? A casca da planta. O tecido de preenchimento, ele vai ser denominado de parênquima, tá? Então, todas as vezes que você ouvir o nome parênquima, é porque ele é um tecido de preenchimento. E aí ele vai preencher executando uma função de armazenamento específica. Então, ele pode armazenar amido, e portanto ele seria um parênquima amilífero. Ele pode armazenar água, e portanto ser um parênquima aquífero. Ele pode armazenar gases, para facilitar essa obtenção de gases pela planta, e aí se tornaria, portanto, um parênquima aerífero, e assim por diante. Então, nós temos aí algumas classificações de parênquimas que vão estar associados com funções de armazenamento específico. Quando a gente fala de sustentação, nós temos dois tecidos específicos. Nós temos o esclerênquima, e aí você pode lembrar do que a gente viu lá naquela questão, certo? E nós temos o colênquima. A diferença entre eles é que um garante uma sustentação mais flexível, que seria o colênquima, e o esclerênquima é uma sustentação mais rígida. Por quê? O colênquima vai ser marcado pela presença de células vivas, tá? E as células estão associadas a regiões mais jovens da planta. Já o esclerênquima, que é essa sustentação mais rígida, ela vai estar associada a partes mais velhas e a gente tem uma impregnação por lignina. Essa impregnação por lignina, ela causa a morte da célula e transforma aquela célula meramente num arcabouço estrutural. Fica só a parede celularzinha ali para dar sustentação na estrutura. E por fim a gente tem o tecido adulto de maior importância e conhecimento dentro dos conteúdos de botânica, que são os famosos xilema e floema, tá certo? Então, é muito importante a gente lembrar desse compêndio de tecidos adultos para a gente não ser pego de surpresa dentro da condição da morfologia vegetal. Lembra que o xilema conduz seiva bruta, água e sais minerais, e o floema conduz seiva elaborada, ou seja, aquela seiva que tem água mais os produtos da fotossíntese, tá? Para você não esquecer e não errar mais. Pegou a ideia? Pegou a visão? Então agora você já tem a cama, o fundamento, a base para resolver toda e qualquer questão sobre morfologia vegetal. Depois você pode me agradecer. Isso daqui é o suco da botânica para você não errar mais no Enem. E eu tô te entregando aqui, beleza? Então se você tá comigo até o seu 15 de 15 em Biologia, comenta aqui embaixo, hashtag 15 de 15 em Biologia, para eu saber que você tá comigo até o final. E olha só, aqui embaixo tem um link de 15 dias de acesso gratuito à minha plataforma. Pode sair dessa aula e já assistir meu módulo de botânica inteiro, de graça para você. Meu presente, tá? Então fica com esse presentão aí e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!